Hoje eu quero apresentar para vocês o meu novo projeto. Essa é a Bolsa Bia, um projeto que me encantou desde os primeiros pontos. Ela tem uma trama linda, olha, cheia de textura, olha esse desenho de trama. E ela é tão fácil de fazer, tão gostosa, vocês vão ver. Ela é muito fluida, ela flui nas mãos, enfim, é uma delícia de fazer, vocês vão gostar. Além da beleza da trama, ela traz detalhes que fazem toda a diferença. A gente tem um fecho aqui que acrescenta um charme a mais, traz aí uma sofisticação para essa bolsa. É um fecho de cadeado. E olha só como esse acabamento fica praticamente invisível aqui. Ela tem um pino aqui que sustenta a alça. Olha que coisa mais linda. A alça é em corrente, tá? Essa alça aqui você também pode tirar, porque ela pode ser usada como clutch, então ela é super versátil. Ela é forrada em crochê. Olha esse acabamento aqui, gente. Dando uma continuidade aqui, onde você não vê emenda, não vê, sabe, um trabalho mal feito. Olha que coisa mais linda. Enfim, é uma bolsa que eu me apaixonei, ela é super leve, fica linda, rápida de fazer, enfim, tudo que a gente ama no crochê, além de sempre um acabamento impecável. Então, se preparem para a gente tecer uma bolsa linda e arrasar por aí. Bom, a gente vai trabalhar com o fio de malha, tá? Ela é feita no fio de malha premium da Fisher. Então, agora eu vou trabalhar com essa cor aqui. Essa cor é o alumínio. Eu já vou colocar para vocês qual é a cor da primeira peça que eu fiz. A gente pode trabalhar com agulha 5, 5,5 até a 6, vai depender muito da sua tensão de ponto. Eu trabalhei com a 5 e para mim ficou super confortável, tá? Eu também vou falar para vocês a medida dela. Vou tirar já a medida. Antes disso, eu quero falar que a outra cor que eu utilizei foi a cor caramelo, tá? Sobre consumo de fio, eu usei um rolo inteiro e olha o segundo rolo, ó. Eu não usei quase nada. Na verdade, eu finalizei toda a peça com o primeiro rolo e o segundo rolo eu usei para costura e para os acabamentos, a costura do fecho, a costura da lateral, enfim. Então, muito pouco. Dependendo da sua tensão de ponto, se ela for mais justa do que a minha, é capaz que um novelo você consiga fazer ela inteira, tá? Vamos falar das medidas. Ela tem de largura 27 centímetros e de altura 16 centímetros, tá? A gente vai precisar de uma tesoura. Eu tô usando esse fecho de cadeado, tá? Esse fecho aqui é da Altero. Esse pino aqui, também da Altero. Mosquetão e alça, tá? Para o forro, eu usei o fio Amigo Love da Linhas Correntes, tá? E é só isso. Então, preparem seu material e bora começar a trabalhar. Para começar, a gente tem um rolo aqui embalado no plástico e ele é um rolo que não tem cone no meio. Então, a gente só faz um furinho aqui, ó, e... Opa, que eu não posso puxar o fio. E aí, a gente traz esse fio lá de dentro. Que aí a gente puxa ele, ó, já puxei a ponta, tá vendo? E a gente vai trabalhando puxando ele aqui, ó. Não tira o plástico, porque aí ele não vai sujar, ficar rolando. A gente só puxa por aí. Então, tô aqui com a minha agulha 5 e a gente vai começar a trabalhar um cordão de 45 correntes, tá? Então, ó, pego aqui o meu fio, giro 360 e vou fazer aqui, ó, um cordão de 45 correntes, tá? Procura não fazer muito apertado essa primeira carreira, tá? Se o seu ponto for muito justo, pode pegar uma agulha um pouco mais larga para fazer essa primeira carreira, tá? Tá vendo que eu tô, ó, folgando um pouquinho aqui os pontos, ó? Então, ó, faço assim essa primeira carreira mais larguinha, tá? Ó, 45 correntes. Vou adiantar aqui pra gente continuar.
Fiz aqui as minhas 45 correntes e fiz uma a mais para subida. Fiz uma mudança, eu achei que esse fio, ele tá um pouco mais rígido do que o caramelo, isso é por conta do pigmento da cor, tá? Então, eu mudei a agulha, tô com a agulha 5,5, tá bom? Então, eu fiz as 45 e fiz uma a mais para subida. E aí, ó, eu vou começar a trabalhar a primeira carreira em pontos baixos. E aí, eu vou trabalhar, ó, aqui no lado avesso da corrente. Tá vendo que tem aqui, ó, essas lombadinhas? É aqui que a gente vai trabalhar, tá? Então, aqui eu tô com um ponto que eu subi a mais, e aí venho nesse aqui que é o primeiro, ó. Nessa lombadinha aqui, ó. Lacei e faço o meu primeiro ponto baixo. E vou pegando aqui, ó, nessas lombadinhas e fazendo pontos baixos, ó. Pego aqui e faço pontos baixos. E vou fazer essa primeira carreira toda em pontos baixos, pegando na lombadinha atrás da corrente. Olha como vai ficando lindo esse trabalho. Sempre atenta aqui para não torcer a corrente, tá? Ó, para ela ficar sempre retinha aqui, ó, tá? Então, ó, sempre de olho aqui e pegando nessa lombadinha aqui de trás. Então, eu vou adiantar aqui essa primeira carreira e volto pra gente começar na próxima. Opa! Na próxima a gente começa a trama. Ó, tá vendo que ele vai enrolando? Não tem problema, é assim mesmo. Depois a gente vai ajustando ele, tá? Ó, então vou trabalhando aqui, pegando na lombadinha de trás e fazendo pontos baixos. Ai, que lindo! Finalizei, então, a primeira carreira em pontos baixos. Olha como fica bonitinho esse acabamento aqui. Agora, a gente vai para a segunda carreira, onde a gente começa a trama. Vou fazer aqui uma corrente, e aí, tem uma coisa super importante nessa trama. Essa trama, ela vai entortar o trabalho. Então, a impressão é que aqui, desse lado, ela vai diminuir, e daquele lado, ele vai emborcar para lá. Então, a gente vai fazer um truque aqui para que não aconteça isso, tá? Então, vamos lá. Toda carreira que a gente fizer desse lado aqui, que esse lado que a gente vai trabalhar agora a trama, é o avesso. Então, toda vez que a gente trabalhar esse lado, a gente vai pular o primeiro ponto e vamos começar no segundo ponto, tá? Então, eu fiz aqui a minha corrente, esse seria o meu primeiro ponto, eu vou pular ele, eu venho para o segundo. Nessa carreira, a gente vai trabalhar sempre na alcinha de trás, tá? Então, eu pulei o primeiro, venho no segundo, pego na alcinha de trás, laço, faço um ponto baixo. Feito isso, eu vou colocar a agulha no mesmo buraquinho que eu fiz esse último ponto e trago uma laçada. Venho no próximo, laço novamente, fiquei com 3 aqui na agulha. Eu vou puxar a agulha, ó, esse último aqui, ó, que eu coloquei na agulha, eu vou passar por dentro dos dois, ó, e fechei o ponto. Agora, de novo, ó, eu vou inserir a agulha aqui nesse ponto que eu acabei de fazer, trago uma laçada. Vou no seguinte, trago mais uma laçada. Pego essa última laçada, passo por dentro desses dois, ó. Fechei o ponto. Então, de novo, ó, venho no mesmo, puxo a laçada do ponto que eu saí, venho no seguinte, o último ponto aqui da agulha, eu vou laçar e vou puxar, passar por dentro. Então, ó, tá vendo? Da onde tá saindo o fio é onde eu vou inserir a agulha para puxar a primeira laçada. Puxei a primeira, vou no ponto seguinte, sempre na alcinha de trás, puxo e aí passo por dentro. Ó, venho aqui da onde tá saindo o fio, lacei um. Venho no seguinte, laço outro, passo aqui por dentro dos dois, ó. Então, eu vou seguir essa carreira toda fazendo essa sequência. Insiro a agulha de onde saiu, laço um. Vou no seguinte, laço 2. Pego o terceiro alcinha, passo por dentro das duas. Tá? E vou fazer isso por toda essa carreira. 1, 2, passei por dentro.
Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Lembra que a gente pulou um ponto lá no começo. Opa, peraí. Tá. Agora eu tenho aqui, ó, o último ponto, tá? Então, eu vou fazer ele, continuo fazendo aqui, ó, 1, 2, puxei. A gente pulou um lá, certo? Então, eu vou fazer o último aqui, ó. E aí, eu vou fazer um ponto baixo, certo? Olha como fica lindo, ó, esse é o direito da trama, olha que lindo que fica. Aí, virei aqui, vou fazer uma corrente, e aí, aqui, eu vou pegar nas duas alcinhas do fio e vou fazer uma carreira de pontos baixos, ponto sobre ponto. Pegando aí, ó, nas duas alcinhas do ponto, tá? E vou fazer pontos baixos. Vou seguir até o final, ó, fazendo pontos baixos. Olha aqui como tá retinho. E olha o desenho dessa trama, que lindo. Ai, eu fiquei tão apaixonada com essa trama, gente. Vocês não têm noção como dá trabalho criar uma trama. São vários testes, mas quando chega no resultado, ai, dá uma satisfação. Olha que lindo, acho que nessa cor ainda tá mais lindo. Então, a trama é composta dessas duas carreiras, tá? Então, uma carreira a gente faz pontos baixos, e aí pegando nas duas alcinhas do ponto, e a outra carreira a gente trabalha esse ponto que eu acabei de ensinar para vocês, pegando na alcinha de trás. E aí forma esse desenho aqui, ó. Essa textura linda. Eu vou adiantar aqui e volto na próxima carreira novamente para mostrar como que a gente vai fazer, que isso é super importante para não entortar a peça, tá? Tô aqui chegando no finalzinho da carreira, e aí eu tenho uma coisa importante para falar também. Tô fazendo esse ponto, vou pro último ponto. Último ponto, tá vendo? Ele tá meio caidinho aqui, ó. Só que eu não vou pegar aqui, tá? Eu vou pegar, ó, tá vendo que tem aqui, ó, um Vzinho, ó? O E aqui, da onde tá saindo esse ponto, é aqui que a gente vai pegar, ó, bem no meio desse Ezinho, ó. Porque aí eu vou deixar mais reto essa lateral, tá? Então, ó, ao invés de pegar no ponto que tá caidinho, eu peguei no meio do Vzinho. Vou voltar de novo pra mostrar, eu vou mostrar de novo em outra carreira, mas, ó, aqui tá o ponto, e eu vou pegar aqui, ó, nesse Vzinho aqui, tá? Lacei e faço. Agora, a gente volta pra carreira da trama. Aí, aqui eu vou fazer uma corrente e vou fazer de novo a mesma coisa. Vou pular o primeiro ponto aqui e vou partir pra cá, tá? Porque se eu fizer no primeiro, ele vai entortar. Então, eu pulo esse primeiro e venho pra cá, ó. Pego na alcinha de trás e já faço, começo a trabalhar a trama. Faço ponto baixo e aí vou seguir, ó. Pego na mesma alcinha, vou na seguinte, laço e aí tiro, passo o último por dentro dos dois. Então, ó, lacei aqui um, venho no seguinte, laço outro, esse terceiro passo aqui por dentro dos dois. E vou seguir essa carreira toda assim, eu vou adiantar mais ela e volto lá no final para mostrar para vocês que como a gente diminuiu um ponto aqui, a gente tem que fazer um a mais lá no final. Tô chegando no final, olha quando a gente faz essa carreira, só para mostrar para vocês como ele parece que encolhe, tá vendo? Por isso que a gente tem que fazer esse truque para poder ele não entortar. Então, eu tô chegando aqui, vou fazer o último ponto, ó, isso, tá vendo? Aqui é o último ponto, ó. Faço aqui, e aí, ó, eu vou pegar naquele Vzinho que eu acabei de mostrar pra vocês no final daquela carreira. Fiz o último ponto e vou fazer mais um aqui, porque a gente comeu um lá no começo, lembra? Então, vou fazer um ponto baixo aqui no final, pegando nesse Vzinho aqui, ó, pra deixar o trabalho reto. Voltei aqui, faço uma corrente, agora eu já pego no primeiro, eu só vou fazer esse truque de um a menos e um a mais nessa carreira aqui que a gente trabalha a trama, que é do lado avesso. Cheguei aqui no lado direito, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, pegando nas duas alcinhas do ponto, tá? E fazer pontos baixos, pegando nas duas alcinhas aqui do ponto, ó. Deixa eu fazer um pouquinho, só para mostrar para vocês
essa trama aqui, eu tô apaixonada por ela. Olha que linda, olha. Não fica linda? Eu amei. Bom, então, a gente vai seguir, então, essa sequência. Uma carreira em pontos baixos, pegando nas duas alcinhas do ponto, tá? Ponto sobre ponto. E uma carreira da trama, que é o ponto que eu acabei de ensinar vocês. A gente começa pulando o primeiro ponto e fazendo um ponto a mais aqui no final, pra gente não entortar o trabalho e manter ele retinho, tá? Então, é isso. A gente vai fazer isso... A gente vai subir essa trama até chegar na largura que a gente quer a nossa bolsa. A minha ficou com 26 carreiras, tá? 26 carreiras. Contando essa textura aqui, que é a trama, eu fiquei com 13 dessa, tá? Então, a gente vai subir aí as 26 carreiras e eu volto aqui pra gente continuar. Finalizei, então, as 26 carreiras. Eu queria mostrar para vocês, olha como ficou retinho esse trabalho, fazendo aquele truque. E aí, eu queria mostrar uma coisa muito legal, que o fato da gente fazer aquela jogada, ele fez naturalmente esse calombinho aqui, tá vendo? Que foi justamente o lado que eu deixei para fazer o fecho. Olha que lindo que ficou, eu adorei isso. Isso aqui não foi planejado, mas já que eu precisei fazer esse truque para a gente não entortar, então ele formou esse relevo aqui, essa bolotinha aqui, que eu achei o máximo para ser o fecho da bolsa, tá? Então, terminei 26 carreiras, tá? Deu 13 desenhos, então, e a partir daqui a gente começa o acabamento, tá? Então, finalizei aqui já a última carreira em pontos baixos no meu lado direito, então eu vou já começar a passar ponto baixíssimo por aqui, tá? Então, ó, terminei aqui, eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar pontos baixíssimos nessa lateral, tá? Aí, ó, vou pegar uma alcinha por carreira, tá? Ó, e vou trabalhando aqui os pontos baixíssimos. Olha só, para ficar um acabamento bem bonito. Lembrando que aqui é a parte que a gente vai fechar a bolsa, então ela tem que ficar bem bonita, tá? Ó. Então, vou fazendo aqui um pontinho baixo por carreira, ó. Então, tá vendo? Já não gostei desse ponto, achei que ele ficou mais largo do que os demais, então eu vou ajustar. Lembrando que o acabamento gente, a cereja do bolo da nossa peça, então tem que ser feito com muita atenção, com muito carinho, para deixar, depois de tanto trabalho de fazer a peça, para ela ficar com mais valor ainda, porque o acabamento é isso, o acabamento é o que traz mais valor à nossa peça. Olha que lindo, e olha só como destaca aqui, ó, e olha que legal como ficou bem retinho esse trabalho, gente. Então, é super importante fazer aquele truque. Uma dica importante que eu preciso dar para vocês também é... Opa! Como a gente come um ponto no começo e aumenta um final, então tem que prestar muita atenção enquanto estiver fazendo. Então, na dúvida, é melhor contar os pontos, tá? Na dúvida, é melhor sempre contar os pontos para saber se tá certinho, se você não esqueceu de aumentar lá no final ou de diminuir, tá? Então, sempre conta os pontos para ver se tá tudo certinho. Ó, tá vendo? Eu já não gostei de um pontinho aqui, ó. Então, a gente faz o quê? A gente desmancha e faz direito. Mas eu já até sei porque tem um espaçamento aqui. Esse ponto tá um pouco mais largo. Mas a gente vai caprichando. Agora sim. E como esse fio é um fio de malha, ele tem um pouco de elasticidade, então,
o ideal é que a gente não faça muito largo, tá? É claro que também não dá para ajustar muito, especialmente o ponto baixíssimo, porque ele já tem uma tendência de ajustar e diminuir, tá? Mas a gente tem que fazer numa tensão equilibrada para ficar bonito. Bem feito aqui, ó, para dar esse acabamento assim, tá vendo? Olha que coisa mais linda. Eu amo, gente, eu amo, amo uma peça bem feita e bem acabada. Acho que isso é o que traz mais brilho para o nosso trabalho, né? Bom, tô chegando aqui no finalzinho. Ó, agora aqui vou fazer um nesse. Eu não vou fazer nesse aqui, ó, porque esse aqui é o buraquinho do início, tá vendo? Que eu tenho aqui um fio que eu preciso arrematar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma corrente aqui. E já pego no primeiro pontinho aqui, ó, tá vendo? Ó, essa laçada vem de lá e eu preciso arrematar. Então, fiz a corrente, já faço um pontinho aqui pra virada. E aí, vou seguir fazendo baixíssimos agora, ponto por ponto, tá? Ó. Olha só, tá? E aí, vou fazer isso em toda a volta. Então, chegou na curvinha, a gente faz uma corrente para fazer essa viradinha e sigo fazendo. Eu vou adiantar aqui e já volto. Finalizei, deixei aqui para cortar e queria mostrar para vocês, ó, que acabou o primeiro novelo, tá vendo? Deu exatamente igual o caramelo. Eu fiz o corpo da bolsa, fiz o acabamento em baixíssimos e foi o que deu. Então, por que que a gente precisa do segundo rolo? Para fazer a costura e para fazer essa parte aqui, ó, tá? Tá vendo, ó, a aba interna aqui para preparar para o forro, tá? Então, a gente usa muito pouco do segundo novelo, mas, infelizmente, um novelo não deu. Talvez se a sua tensão de ponto for menor, talvez dê. Mas, então, estamos aqui com o corpo prontinho, acabado. Agora, eu vou cortar esse fio aqui. Deixa eu aproximar aqui. Vou puxar, pegar uma agulha um pouco mais fina, ó, e venho nesse pontinho aqui. Passo esse fio todo pra lá. E venho aqui por baixo, ó, no meio aqui do pontinho, do último pontinho, ó. E trago esse fio pra cá. Passo ele aqui. Vou ajustar aqui pra ficar um acabamento bonito. E aí, aqui eu vou arrematar aqui esse fio. Aqui, agora a gente vai pra próxima etapa, que é a montagem, a costura, tá? Agora, a gente vai pra etapa de costura. Ó, tem um fiozinho aqui que eu ainda preciso fazer uma colagem, depois eu vou mostrar pra vocês, tem outro aqui. Mas eu já fiz uma marcação, então, ó, eu deixei aqui, eu contei 10 pontos e vou começar a costurar a partir do 11º aqui, tá? Dos dois lados, pra deixar essa aba aqui, ó, tá? Então, eu coloquei o marcador aqui e vou virar pelo avesso, porque é onde a gente vai fazer a costura pelo avesso, tá? Então, eu vou dobrar aqui, vou pegar aqui o fio e a agulha. E aí, ó, essa costura, ela é feita em pontos baixíssimos, mas a gente vai pegar essa alcinha aqui, ó, que fica, peraí, do lado de cá, tá vendo, ó? Essa alcinha que fica aqui, ó, essa aqui, tá? Tanto desse lado quanto desse. Então, a gente vai pegar a alcinha da ponta pra fazer. Então, o meu marcador tá aqui nesse ponto, eu vou começar com esse ponto aqui, tá? Vou deixar um fio aqui, depois eu arremato ele, laço, trago. E aí, ó, já vou fazer um pontinho aqui pra deixar esse ponto mais justo. Aí, venho aqui no próximo, ó, pegando essa alcinha,
com essa alcinha. Deixo esse fio lá para arrematar depois, tá? Então, tá vendo? Eu peguei a alcinha da ponta aqui com a alcinha da ponta daqui. Vou laçar e vou fazer baixíssimo. E vou pegando aqui, ó. Um aqui, um aqui. Lacei, faço baixíssimo. Pego uma laçadinha daqui, uma laçadinha daqui, faço baixíssimo. Cuidado para não apertar esse ponto, tá? Ó. Faço baixíssimo. Pego uma laçada daqui, uma laçada daqui, trago e faço baixíssimo. E vou seguindo, fazendo até lá o finalzinho. Pego uma aqui, sempre as da ponta, tá? Ó, as de fora. E faço o baixíssimo. Tô fazendo com a mesma agulha que eu trabalhei, que eu teci a peça. No meu caso, eu usei a 5,5. Ó, tô chegando aqui no final. Ó, tenho aqui mais esse. E o último aqui, ó. Tá vendo, ó? Eles estão mais pertinho. Lacei e puxo aqui pra cortar e arrematar. Passo aqui e vou arrematar esse fio aqui, passando ele dentro da trama. E aí, eu quero virar pra mostrar pra vocês como que fica essa costura. Olha, olha que trabalho mais lindo que fica do lado direito, tá vendo? Tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então, eu vou adiantar o outro lado e volto aqui pra gente iniciar a próxima etapa. Ai, que linda! A nossa bolsa já está costurada e olha que linda, eu amei nessa cor. E agora, a gente vai para uma etapa super importante, que é preparar a aba interna para o forro. Então, como que a gente vai fazer isso, ó? Primeiro eu vou dobrar essa aba aqui para fora, bem certinha aqui. Dobro assim. Eu vou usar para fazer essa aba uma agulha número 5, tá? Um pouquinho menor, eu tava usando a 5,5 para tecer, e agora eu vou usar a 5. Tô aqui com o meu fio. E aí, gente, ó, a gente vai começar aqui no lado de trás. Então, para isso, a gente vai traçar aqui uma linha imaginária que vai ficar rente com essa parte aqui, ó. Então, eu vou considerar uma carreira aqui, tá vendo, ó? Vou contando sempre nesse pontinho aqui, ó, nessa linha. E aí, é aqui que eu vou trabalhar, tá? Então, ó, eu dobro aqui, vou pegar a minha linha que é, ó, eu vou dobrar um pouquinho mais, porque eu vou trabalhar nesses pontinhos aqui, ó. Deixa eu aproximar para mostrar para vocês. Tá vendo, ó, que tem uns calombinhos aqui? E é aqui, nessa linha reta, que eu vou trabalhar. Então, eu preciso estar com ele bem certinho. É aqui. Para não entortar. Então, ó. Ó. É aqui. Esse. Tá. Então, ó, eu vou pegar aqui o meu fio. Vou fazer aqui, ó, um nozinho, um pontinho, e venho aqui no primeiro ponto. Vou começar daqui, ó. Vou pegar o meu fio aqui e esse aqui eu vou deixar lá pra dentro, que depois eu vou arrematar. Trago ele e faço, opa. Insiro aqui e faço um baixíssimo. E esse nozinho eu deixo pra lá, porque eu vou arrematar ele. E aí, vou seguir aqui, ó. Pego esse nozinho e faço um baixíssimo. Aqui eu tenho que tomar cuidado para não apertar esse baixíssimo, tá? Ó. E aí, vou seguir nessa linha aqui. Ó, nozinho aqui. E vou pegando, ó, tá vendo, ó? E vou sempre olhando aqui para ver se eu tô pegando numa linha reta. Nozinho aqui,
o outro pontinho aqui do lado. Vem o nozinho e esse pontinho aqui do lado. Ó, tá? E venho aqui de novo, o nozinho, ó. E venho nesse pontinho aqui do lado, ó. Estão entendendo, né? Esse é o nozinho que eu tô falando, ó. É a parte do avesso da nossa trama, onde tem o nozinho. Então, eu tô pegando essa alcinha e essa alcinha aqui do ladinho. E vou fazendo. Aí, de vez em quando, eu dou uma parada, vejo se tá ficando retinho aqui. Se tá certinho, se não tá entortando. Então, sigo fazendo. Aqui, pego aqui e aqui. Deixa eu ver se tá certinho. Opa, aqui. E aí, pego no pontinho do lado, ó. Venho no próximo aqui, pego no pontinho do lado, venho no próximo e vou seguindo. Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Último ponto aqui, ó. Vou fazer aqui, na verdade, mais dois. O último eu venho bem aqui, vou pegar aqui por dentro, ó. Aí, eu cheguei aqui, esses pelinhos, na minha costura. Eu vou fazer um bem aqui, ó. Pra ele ficar bem certinho, tá? Agora, eu vou emendar com a parte da frente, pegando aqui nesse pontinho de trás do baixíssimo, ó. Ó. E aí, faço um baixíssimo. Fiz aqui a emenda. Agora, essa parte aqui, eu já vou começar a trabalhar pontos baixos, pegando nessas alcinhas aqui atrás do baixíssimo que eu tenho de acabamento aqui. Então, ó, eu venho aqui atrás, ó, nessa alcinha e faço um ponto baixo. Venho aqui e faço um ponto baixo. E vou seguir, ó, fazendo ponto baixo aqui atrás, aqui do acabamento, tá? Ó, pego essa alcinha de trás e vou fazendo ponto baixo. Ó, tá vendo? Eu peguei uma agulha um pouco mais fina, mesmo assim é chatinho de pegar, então tem que ter paciência. Tem alguns que estão bem justinhos. Consegui. Ó, e vou seguir até a outra ponta. Vou adiantar aqui e venho pra gente fazer essa emenda. Ó, tô chegando aqui no finalzinho. Então, ó, eu já fiz aqui pontos baixos, todos atrás, porque depois ele vai dobrar e vai entrar lá pra dentro. Então, tô chegando agora aqui na minha curvinha, tá? Vou pegar esse pontinho aqui de trás, ó. Vou fazer mais um aqui. E aí, venho pra cá, ó. Aqui. Esse pontinho aqui, ó, da costura, eu vou inserir nele e vou fazer um ponto baixíssimo pra emendar nesse ponto aqui, ó. Deixa eu voltar pra mostrar pra vocês. Fiz o último ponto aqui. Venho nesse aqui da costura, ó. Pego uma alcinha dele e faço um ponto baixíssimo. E já trago pro primeiro ponto baixíssimo que a gente começou aqui e faço também um baixíssimo aqui pra fazer essa emenda. Já vou entrar nesse aqui, ó, e vou fazer ponto... Opa! Vou fazer ponto baixo. E vou seguir agora pegando numa alcinha do ponto baixíssimo que nós fizemos e vou fazendo pontos baixos, tá? Ó, então, vou pegando ponto por ponto e vou fazendo aqui pontos baixos pegando nessa alcinha.
Ó. Vou seguir até preencher todos os baixíssimos que a gente fez aqui na tampa. Chegando aqui no finalzinho, ó, vou fazer mais 2 pontos baixos aqui. E aí, cheguei já onde a gente começou os pontos baixos aqui na frente. Aí, a gente só vai seguir em espiral. Vou pular esse aqui, ó, que foi onde eu fiz a emenda, e venho para esse já, ó, pegando na alcinha de trás, e vou fazer ponto baixo em relevo. Quando eu pego na alcinha de trás aqui do ponto, tá? Então, eu vou fazer agora mais uma carreira, só mais essa carreira em ponto baixo em relevo, pegando então na alcinha de trás aqui da corrente, do ponto. E vou seguir em espiral até chegar aqui novamente, tá? Então, eu vou adiantar aqui e volto para mostrar para vocês como a gente encerra, então, essa aba interna. Quase terminando a minha volta, faltam 2 pontos. Então, vou fazer aqui, ó, esse e esse. Aí, eu venho aqui e faço um baixíssimo aqui. E já posso cortar o meu fio. Tá? Então, ó, tá vendo, ó? 2 carreiras aqui, 2 carreiras aqui. Agora, a gente faz um acabamento aqui, ó. Eu venho aqui no próximo ponto de trás pra frente, levo pra lá esse fio. E aí, volto aqui, ó, no meinho desse último ponto. E pego esse fio e passo aqui por dentro. E, olha só. E aí, a gente arremata aqui. E a aba interna está prontinha, preparada para receber o forro que a gente vai fazer agora em crochê. A gente vai trocar o fio e vamos começar o forro agora na próxima etapa. Para fazer o forro, eu vou usar um restinho de fio que eu tenho aqui, amigurumi, acho que nem vai dar, talvez eu tenha que comprar outro, mas aqui eu achei que essa cor vai ficar legal, que é exatamente a cor praticamente da bolsa. Eu peguei uma agulha de 3 milímetros, tá? E agora, a gente vai seguir daqui da onde a gente parou. Só que a gente tá trabalhando com um fio muitas vezes mais fino, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Ó, deixa eu aproximar aqui. Eu vou começar aqui, laço, trago o fio e já faço aqui o meu primeiro ponto. Dentro desse fio, eu vou fazer mais um ponto. E aí, já vou arrematando esse fiozinho aqui. E vou trabalhar aqui, ó, pegando na alcinha de trás, vou trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto de base, tá? Para compensar aí a mudança de espessura de fio, tá bom? Então, ó, eu vou trabalhando aqui 2 pontos baixos em relevo, sempre pegando na alcinha de trás. Ai, que graça que já ficou para cada ponto, tá? Então, vou fazer isso aqui em toda a volta e já volto aqui pra gente continuar, que vai ser exatamente a mesma sequência. A gente vai trabalhar ponto baixo em relevo, depois dessa carreira vai ser ponto sobre ponto, em espiral, sem encerrar a carreira. A gente só vai seguir fazendo pontos baixos em relevo até cobrir todo o fundo da nossa bolsa, para deixar esse forro lindíssimo.
que eu particularmente amo bolsa forrada em crochê, eu acho que fica tão artesanal, né? Enfim, é isso. Então, eu vou finalizar essa carreira e volto aqui para mostrar como a gente continua. Eu tô terminando o forro, mas antes do forro tem uma etapa importante que é o fecho, tá? E aí o que eu quero falar para vocês? Nessa primeira peça, eu coloquei esse fecho aqui, que é o de cadeado, tá? Então, ele vem esse cadeadinho aqui, e esse eu costurei, igual eu vou costurar agora o que eu vou colocar aqui, com o próprio fio, tá? O fio de malha aqui. E esse aqui é com ganchinho, que a gente prende atrás, tá? Então, esse aqui não tem nenhum segredo. Eu não achei na cor níquel, que é a que eu queria colocar aqui, então eu vou colocar um outro fecho que eu tenho aqui em casa, tá? E aí, ó, eu coloquei o fio na agulha de tapeceiro e o fecho que eu vou usar é um fecho imantado. Ele é mais simples, mas fica lindo também. Deixa eu só preparar a bolsa aqui, colocar esse forro lá pra dentro. E esse fecho, ele vai ficar assim, ó, costurado aqui e costurado aqui, e ele fecha com o ímã, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o meio, tá? Então, aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho 13 tramas aqui, então, eu vou colocar na sétima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é o meio, certo? Então, deixa eu pegar um lado aqui do meu ímã e ele vai ficar bem aqui. Aí, antes de costurar ele, eu preciso vir aqui, deixa eu só ver de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é aqui. Então, é aqui que eu vou aparecer com ele. Então, eu vou vir aqui com a trama, com a agulha, passando o fio no meio da trama aqui para esconder ele. Vou deixar um pedacinho para depois arrematar. E aí, venho aqui, ó, passando aqui no meio da trama, tomando cuidado. Ó, então, venho aqui. E aí, aqui, eu venho aqui, ó, bem... Tomando cuidado para não atravessar aqui o... Vamos ver se aqui tá certinho. 2, 4, 6, 2, 4, 6, certinho. Então, eu trago o fio pra cá. E aí, a partir daqui, eu vou costurar um lado do fecho, tá? Então, ó, eu vou colocar a agulha aqui. E aí, vou ajustar e vou passando. Eu vou vir aqui pra trás, ó, e dar uma voltinha. E aí, eu vou ver como que ele vai ficar. Ele tem que ficar aqui. Então, eu venho aqui com a agulha por trás. E sempre arrumando ele, tá? E aí, tem várias opções de fecho que dá pra colocar nessa bolsa. Além dessas duas sugestões aqui que eu tô dando pra vocês, tá? Dá pra colocar também só o botão imantado aqui por dentro, assim. Ou eu acho que um fecho aparente fica mais bonita, mais sofisticada do que só o botão imantado. Deixa eu só ver. Ah, tava com uma impressão que não tava certinho no meio. Ó, aí eu volto aqui de novo. E eu acho que mais uma já é suficiente. Pronto. Aí agora eu venho pra cá, volto pra cá. E aí eu vou agora ajustar aqui certinho. E aí venho agora com o fio passando aqui pra arrematar ele. Então, eu vou trabalhar aqui no meio da trama, ó. Com esse fio, tomando cuidado para não repuxar.
mas escondendo ele aqui por um caminho até que já seja suficiente, a gente corte e aí dá pra colar a pontinha dele, tá? Ó. Dá até pra vir mais pra baixo, pra deixar ele mais escondido. Esse aqui eu deixei ele até pra cima demais, esse. Mas não tem problema, depois eu vou esconder bem ele, tá? Ó. Então, eu vou cortar aqui. E aí, depois eu vou esconder o restante e colar. Feito isso, agora a gente vai colocar... Ai, que bonitinho, ficou bem delicadinho. A gente vai colocar outra ponta, que é... Opa! Ela vai grudar aqui, então eu tenho que costurar ela bem aqui, ó, tá? E aí, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu tenho aqui 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6, certinho no sétimo aqui, tá? Então, eu vou... Aí, por isso que é melhor fazer isso antes de começar o forro, tá? Eu acabei começando o forro antes, mas é melhor começar... colocar o fecho antes de colocar o forro, porque aí facilita. 4, 6, eu tô nessa aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui por trás, ó. Apesar que eu preciso ver a altura. Então, ó. Deixa eu ver aqui a altura. É aqui, eu vou até entrar por aqui. Deixa eu ver de novo, bem certinho. Onde que é? Então, eu vou vir aqui pra baixo. 1, 2, 3. Vou vir aqui, só pra eu saber aonde que... Ai, que ótimo, mas tudo bem, agora eu já sei. É aqui, ó. Então, ó, eu venho aqui fazendo a mesma coisa, ó. Vou subir aqui pra eu deixar um pedaço lá do fio para o arremate, para ele ficar bem preso, tá? Então, aí eu vou de novo olhar aqui. Vamos ver. 2, 4, 6. É aqui. Vamos ver se aqui já é suficiente. Vamos ajeitar. Isso aí, só que aí eu vou vir um pouquinho mais pra cá. Ó, então, tá vendo? A gente vai ajustando aqui, entro e saio aqui de novo. E vou vir bem aqui no meinho. Tá, aí eu vou fechar e ó, deu certinho, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui. Aí, eu vou desconectar agora, pra eu ajustar aqui. Então, eu pego a agulha, que escapou da minha mão, e vou lá pra dentro com ela. Aí, volto. Ó, e passo lá por dentro de novo. Vou fazendo bem justinho isso aqui, pra ele não ficar solto. Agulha pra dentro de novo. Ó. Ajusto. Tá dando pra ver aí, né? E volto aqui de novo, ó. E passo já por dentro aqui. Aí, eu acho que agora já foi suficiente, vou lá pra dentro já pra arrematar. Aí, eu venho aqui. E aí, aqui eu vou de novo andar com esse fio aqui no meio da trama pra fazer o arremate. Mais 1, 2, 3. Como vai estar aqui dentro, coberto pelo forro, é mais tranquilo. Mas, de qualquer forma, eu colo essa pontinha aqui, tá?
E o fecho está pronto. Agora a gente continua com o forro e vamos para a próxima etapa, então. Agora a gente vai arrematar esses fiozinhos que ficam aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu arremato aqui no fio de malha, tá? Então, eu deixo só uma pontinha, ó, vou puxar com a ajuda da agulha, esconder ele mais um pouquinho aqui dentro da trama. E aí, deixo só uma pontinha. Vou usar essa cola de silicone, é só uma gotinha de cola, tá, gente? Só uma gotinha. Tirar essa... E aí, ó, eu vou colocar bem embaixo da pontinha. Inclusive, vou até puxar o ponto para ele ficar embaixo do ponto, ó, com a ajuda da agulha. Então, eu ponho só uma gotinha da cola. Ai, tá difícil de sair. E aí, prendo essa pontinha, ó, embaixo do ponto, tá vendo? E aí, pra não aparecer mesmo, pra ficar um acabamento bem limpo, bem bonito. Olha lá, tá vendo? Como ele fica bem escondidinho. E também não aparece mancha da cola. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Vou puxar ele com a ajuda da agulha, esconder ele mais um pouquinho aqui no meio da trama. E aí, vou fazer a mesma coisa. Corto pra deixar só uma pontinha. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou puxar o ponto aqui com a ajuda da agulha, ele já tá meio afastadinho, tá vendo, ó? Nem preciso puxar, porque ele vai ficar bem dentro aqui da trama. Coloco de novo uma gotinha da cola. E escondo aqui essa pontinha. Olha só. Olha como fica um acabamento bonito, bem feito e nada de aparência de emenda. Prontinho, tá? Vamos agora finalizar o forro. Ai, gente, como fica lindo esse forro em crochê. Eu amo. Bom, vamos contar quantas carreiras? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 carreiras. Então, eu fiz 22 carreiras, foi suficiente para cobrir todo o fundo da minha bolsa, tá? Coloquei aqui minha etiqueta. Bom, a gente finaliza, então, aqui do ladinho, ó, que é onde a gente inicia a costura, tá? Então, ó, deixa eu ver... A gente vai começar, eu vou fazer mais um pontinho aqui, o último pontinho, pra gente iniciar a costura. Então, eu vou dobrar ele aqui certinho e vou pegar, ó, a alcinha de fora desse ponto com a alcinha de fora do ponto do outro lado, tá? Ó, alcinha de fora com alcinha de fora e vou fazer baixíssimo. E vou pegando aqui, ó, alcinha de fora daqui com alcinha de fora daqui e... faço um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo, então, a minha costura em pontos baixíssimos, pegando só na alcinha de fora do ponto, tá? Tomando bastante cuidado sempre com a tensão desse ponto e fazendo essa costura para finalizar o nosso forro de crochê maravilhoso. Então, vamos fazendo... E eu vou adiantar aqui e volto quando finalizar para mostrar como que eu fecho junto com vocês. Então, vamos seguir aqui fazendo só pontos baixíssimos, pegando na alcinha de trás. Chegando aqui no finalzinho, vou fazer os últimos pontinhos. Terminando aqui. Vou cortar o fio. Aí, eu dou um nozinho aqui, ó.
E vou com a agulha mesmo arrematar esse fio aqui, passando ele por dentro da trama, deixando esse fio lá pra dentro. Vou colocar ele mais um pouquinho. E tá escondido, tá? Agora, a gente vai ajustar esse forro, eu vou ajustar essas pontinhas pra deixar ela meio quadradinha, meio que uma caixinha de leite aí, tá? E vou ajustar ela lá pra dentro pra deixar ela bem encaixadinha, bem bonitinha. E olha só como fica linda, não sei se dá pra ver bem, olha que graça que fica lá dentro, bem encaixadinha. É um trabalho lindo, né? E a nossa bolsa está praticamente pronta, faltando só as alças. Bom, eu gosto dessa clutch para carregar na mão. Eu prefiro ela de mão, assim. Mas, eu coloquei aqui, ó, uma argola articulada para alça, tá? E aí, para colocar uma alça de corrente, que também fica linda, eu prendi ela aqui na lateral pra colocar a alça. Então, assim, quem quiser usar com a alça, usa. Quem não quer, usa ela de mão. Então, fica super versátil. Na primeira versão, eu coloquei um pino, que eu também amo, acho que fica lindo. Que ele é encaixado, ele é rosqueado, tá vendo, ó? Tirei aqui pra mostrar pra vocês como que eu coloco. Ele é rosqueado. Então, aí a gente prende daí o mosquetão nele, que também fica lindíssimo, tá? Então, ó, só mostrando como que eu coloco aqui, eu encaixo e rosqueio aqui o pino para ele ficar presinho e eu prendo, então, o mosquetão aqui nele, tá? Então, eu quis fazer dessas duas formas para vocês verem que dá pra usar o pino, dá pra usar a argola articulada, um mosquetão, enfim. Mas eu amei as duas versões, espero que vocês tenham gostado e façam muitas!